Nós vamos falar hoje sobre as consequências da queda do homem pela desobediência a Deus, que foi a morte. Diga comigo, as consequências da queda de Adão, diga, foi a morte. Aleluia. E eu quero que você entenda que o que nós vamos falar hoje é muito importante para você absorver dentro do seu coração uma direção que Deus vai lhe dar, e que porque às vezes nós nos queixamos por coisas, atribuímos a Deus aquilo que não é de Deus. A Bíblia diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E existem muitas pessoas, amados, que atribuem a Deus muitas vezes os problemas que estão passando, as dificuldades que estão passando, os estreitos que estão entrando, os desertos que estão passando, atribui a Deus, acha que é Deus. A falta de visão espiritual leva o homem, muitas vezes, a culpar a Deus por consequências pelas quais esse homem está passando e que não tem nada a ver com Deus. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, preste atenção aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Começa já no Éden, ali, quando Deus ele vai mostrar ao homem sobre consequências. Consequências. Sim, tem consequências que realmente foi algo que manifestou através da morte espiritual do homem. Mas existem tribulações, dificuldades, existem coisas que acontecem em nossas vidas e que nós estamos achando que Deus ainda está ali, colocando a mão, pesando a mão sobre o homem, ou seja, castigando o homem quando não é Deus. Mas a gente vai analisar primeiro a questão, nas questões espirituais, o que vem a ser Deus fazendo, permitindo que aconteça pela desobediência, e o que vem a ser aquilo que o homem está colhendo através de uma semente que ele tem lançado na vida. Gênesis capítulo 2, 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um propósito. O propósito de Deus está em Gênesis capítulo 1. E você vai ver que o propósito de Deus para o homem fala no primeiro capítulo de Gênesis e o último versículo de Gênesis. Ele diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? Tudo que Deus fizera, e ele diz: e eis que era muito bom. Desde o princípio, sempre foi muito bom o propósito de Deus para o homem. Então preste atenção só num detalhe. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem há variação de mudança. Ou seja, o que é bom vem de Deus. Tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente maravilhoso vem de Deus. E aí o Senhor projetou o homem para esse homem viver no bem bom dele. Então, quando esse homem sai da presença, da vontade de Deus, esse homem vai atrair para ele caminhos de morte. Então, preste atenção nisso. As consequências da queda de Adão foi pela uma desobediência à palavra de Deus. Quando o Senhor diz assim: se você comer, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Se você comer, você vai morrer. Então veio as consequências. A primeira consequência do homem foi a morte espiritual. Mas analise o propósito de Deus, como sempre foi um propósito perfeito. O homem morreu espiritualmente, mas o Senhor sempre esteve preocupado em levantar o homem e colocar o homem na mesma posição que ele tinha. O Senhor tinha pensamentos a respeito dele lá no começo, lá no princípio, lá no início. Então Deus tinha um plano na vida do homem sempre
o homem desfrutar do projeto, plano perfeito de Deus. Então, quando o homem caiu, a Bíblia diz, essa morte espiritual aconteceu, sim. No capítulo 3, você já vai analisar em Gênesis, que o Senhor diz que quando ele comeu, a mulher, capítulo 3, versículo 6, diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí a Bíblia diz, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que o Senhor alerta, não coma. Depois vem a questão do homem, na verdade, desobedecer a Deus, e esse processo de perfeição, de bondade, de coisas boas que Deus tinha para o homem, foi sempre o seguinte: mesmo quando o homem cai, eu estou disposto a levantá-lo. Não é à toa que o Senhor diz, o cair é do homem, mas o levantar é de quem? É de Deus. Então, Deus não está satisfeito nunca com a queda de alguém. Deus, Ele nunca está satisfeito com um problema, uma dificuldade que você está passando. Deus nunca está satisfeito, amado. Nunca glorifica a Deus um problema que você eventualmente se envolve nele. Nunca. Uma doença no seu corpo, um problema na família, um acidente que acontece. Deus não está nisso. Deus não está por trás dessas coisas. Eu vou castigar para ele saber que eu sou Deus. Eu vou castigar para ele saber que eu sou Deus. Não, amado. Amado, vocês sabem como é que você sabe quem é Deus e como Ele age? Você sabe pela palavra. Quando você vai tendo a revelação da palavra, você vai entendendo a natureza de Deus. Então, quando o Senhor disse assim, não coma, Ele estava dizendo, estou dando uma chance, uma oportunidade a vocês. Eu estou dando livre-arbítrio. E eu quero que vocês entendam que a vida de vocês não é um robô. Vocês são livres para viver uma vida livre, cheia de paz e amor comigo. E aí o Senhor, quando viu que eles comeram do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, no versículo 8 o Senhor diz assim que ele, ouvindo a voz, após os olhos dele serem abertos, ouvindo a voz do Senhor que andava no jardim, a Bíblia diz que o Senhor começou fazendo uma interpelação. Quem foi que abriu os teus olhos, Adão? Por que tu estás vendo como estás agora? Chamou Deus a ele, a esse homem, e ele teve medo. A Bíblia diz, versículo 10 de Gênesis capítulo 3, que algo aconteceu com ele, 3 coisas. Ele estava nu, teve medo e se escondeu. Quem foi que mostrou a nudez? Que medo foi esse? Que ativação de medo foi esse? Por que esse medo? E a Bíblia relata que a primeira ação do homem é se esconder. Na dificuldade, muitas vezes, o homem se esconde de Deus. O homem, quando está passando por muitas dificuldades, você já percebeu que muitas vezes ele se esconde de Deus, o crente se esconde de Deus. Sabe como é que o crente se esconde de Deus muitas vezes? No momento de dificuldade. No momento que esse homem ativou nele um problema, uma doença, que quem ativa é o homem, não é Deus. Uma escassez, esse homem, muitas vezes, cria uma revolta no coração dele. Essa ação do homem é desde o Éden, do homem se esconder de Deus. Você sabe o que significa? Eu estava nu, ele teve medo e ele se escondeu. Você sabe o que significa se esconder? É ele se distanciar de Deus. Então, no problema, na adversidade, nas coisas ruins que acontecem na vida de muitas pessoas, nas confusões dentro da própria casa, na família, pessoas que muitas vezes perdem a paz dentro do lar, no emprego, no desemprego, na escassez, na falência, na quebra de um negócio. Observe que muitas vezes o homem cria um antagonismo a Deus. Então ele cria uma revolta. Essa revolta é o que aconteceu com Adão. Mas, pastor, a Bíblia não diz que Adão estava revoltado com Deus. A Bíblia relata sobre ele se escondeu. E se esconder é justamente
não ir ao encontro de Deus. Então, quando a pessoa está com um problema, com a dificuldade, muitas vezes ele se afasta de Deus. A primeira coisa que o crente faz: eu não vou para a igreja que eu não estou bem. É o lugar onde ele realmente deve correr, porque quem está doente corre para o hospital, sim ou não? Então, quando a pessoa está enfermo, ela vai à busca do médico. E o que acontece? Muitas vezes o médico dos médicos, ele não é buscado. E a Bíblia relata que Adão, ele se escondeu. E o pior, que o homem ele vai sempre procurar alguma desculpa, algum subterfúgio no problema que ele está passando. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu estou cheio de problema. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, eu estou com um problema sério nos meus negócios. Pastor, eu não tenho forças para buscar a Deus. Ele está dizendo isso sem dizer isso. E a gente, muitas vezes, por falta de entendimento, a gente atribui a Deus o que não é de Deus. Olha o projeto de Deus, amado. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor se relacionava com Adão. A Bíblia diz no versículo 8 de Gênesis 3, que na viração do dia o Senhor procurou ele. Então era isso, todos os dias Deus quis se relacionar com o homem. E por ele perder a comunhão com Deus, o que é que acontece? Esse homem se distancia de Deus. Agora, o que é que nós precisamos entender? Essa morte, a consequência da queda de Adão, essa morte espiritual, faz o homem que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, faz esse homem não ter a revelação da saída. A saída do homem está em Cristo. A saída do homem está na presença do Espírito Santo. A pessoa procura todos os meios e métodos para ser feliz, ele não consegue. Hoje eu estava ouvindo um apóstolo, ouvindo a conversa com ele, e ele dizendo assim: eu procurei, como pastor, me preencher na ciência, me preencher na programação neurolinguística, como pastor, me preencher no hipnotismo. Eu fiz sessões de hipnotismo, eu fiz cursos de hipnotismo e de hipnose, eu fiz cursos de PNL. Pastor, pasmem, eu fiz curso de coaching com um dos maiores coaches, não só foi um, vários coaching do Brasil. E ele disse: como pastor, eu estava procurando Deus em outros lugares. E aí foi que a ficha caiu, porque depois de gastar tanto dinheiro, cerca de 3 a 4 anos, estudando essas coisas, me envolvendo com tudo isso, eu vi que eu não tinha saída. E ele disse: Jesus, o que me falta? Jesus disse a ele: o que me falta, filho? O que me falta é você acreditar no propósito que eu estabeleci para o homem, que o meu propósito estabelecido está descrito na minha palavra. A resposta da sua necessidade está na minha palavra. E meus amados, muitas vezes você que está aqui nesse momento ou que está online agora, você tem procurado respostas para tantas coisas em sua vida. E Deus te fala nessa noite: eu sou a resposta para você. Se você me procurar, se você me buscar de todo o coração, você vai ter respostas para tudo que você quiser. O sucesso que você precisa está nas mãos de Deus. A resposta que você precisa está nas mãos de Deus. E eu quero que você entenda que você e eu, nós precisamos nos voltar para o plano perfeito de Deus. Desde o Éden, o plano perfeito de Deus é aquilo que diz lá em Jeremias: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês desejam. Quantas vezes nós estamos procurando a saída em tantas coisas e nós estamos decepcionados?
Muitas vezes, amados, você procura a saída, se divertindo, se distraindo, e você acha, diz, bom, pelo menos eu vou descontrair, mas quando volta tudo ao normal, aí você diz, está faltando uma coisa. E como crentes, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos voltar para o plano perfeito do Senhor. Você sabe que as consequências da queda de Adão pela desobediência a Deus foi a morte. E essas consequências veio a morte espiritual. As consequências foi a morte espiritual. E com essas consequências, a gente pode analisar que o desejo do homem, pela queda de Adão, foi satisfazer os desejos carnais. Então tem muito crente, tem muita gente procurando resposta, onde não existe respostas. Tem muita gente procurando, resposta de um socorro, onde não tem. Gente crente, gente de Deus. Você vê que o relacionamento de Adão e Eva com Deus, pelo egoísmo, que eles não tinham nem caído de posição ainda. Você imagina comigo, dois seres humanos. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora, que você pode até se escandalizar. Mas eles eram dois seres humanos perfeitos. Porque Deus não se relaciona com o pecado, e Deus não se relaciona com o homem, na imperfeição do homem, face a face. E observe que dois seres que estavam todos os dias se relacionando com Deus, que tinha tudo à sua disposição. Vá para o versículo 6, para você entender, do capítulo 3 de Gênesis, para você entender. Observe que esses seres, ou seja, a mulher, ela chegou a se envolver com uma visão que não era a visão que Deus deu. A Bíblia diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o quê? Comeu. Amados, Deus está falando com você, a sua satisfação está em mim. Por mais que você tenha pensado, se voltado, focado em outros caminhos que não são os meus caminhos, ou não é o meu caminho, você não vai ter resposta satisfatória. Um casal que estava na presença de Deus, tinha tudo ao seu favor, esse casal rejeitou a ação de Deus. Quando a Bíblia diz que a mulher viu e deu ao marido da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia relata, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, mantenha-se na minha presença. Diga ao seu vizinho, mantenha-se na presença de Deus. Não deixe a revolta tomar conta do seu coração. Não deixe o Espírito Santo estar te dizendo, a ansiedade tomar conta do seu coração, e você tomar decisões que não são decisões sábias aos olhos de Deus, e Ele já te alerta. Você sabe o que Deus está falando para você nesta noite. Não deixe o seu coração se voltar para aquilo que é Satanás. Porque a Bíblia diz que Ananias e Safira, pelo que nós lemos, eles estavam juntos com os irmãos. Estavam na presença de Deus. O coração deles era um coração limpo. O coração de Ananias e Safira, lá em Atos 5, você vai ver que eles eram casais que estavam se relacionando, estavam na congregação, estavam com o povo, estavam com os apóstolos. Eles eram um casal também abençoador. E observe que um dia, Ananias e Safira deixou Satanás encher o coração deles. Quando eles venderam aquela propriedade, e reteram para eles a metade do dinheiro, não sei quantos por cento foi, mas a Bíblia relata que o apóstolo chega para ele e diz, por que, Ananias, você deixou Satanás encher o teu coração?
Tem muita gente dentro da igreja que está indo muito bem, ou que estava indo muito bem, e perdeu, ou está perdendo a visão, ou você está tentado por uma decisão de negócios, uma decisão talvez de um novo relacionamento, talvez você está tentado de uma, sabe, alguma coisa está ali tentando a você sair do propósito, e o inimigo, ele está louco para encher o seu coração de dúvidas. A dúvida é terrível, ela destrói. A dúvida, ela não acontece de uma hora para outra. Você se enche de dúvidas e tem convicção que na sua dúvida a certeza é a escolha que você está fazendo. Sabe o que a dúvida faz? A dúvida, ela mina você aos poucos. A dúvida lhe afasta da presença de Deus aos poucos. A dúvida, ela mostra a você coisas que traz convicção que você está certo, estando errado, porque os olhos que você está olhando não são os olhos espirituais. Na dúvida, Satanás cria fortalezas em você. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui em Gênesis, se eu não me engano é o capítulo 2, 3. A Bíblia diz que a serpente, versículo 1, mais sagaz que é enganadora, que aí significa astuta, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não foi assim que Deus disse? Mas olha como Satanás chegou, versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O Senhor não tinha dito nem toque nem coma, ele disse não coma. Mas a mulher, de bate-papo com Satanás, com a serpente, começou a criar ali. Olha, irmãos, olha para mim, por favor, irmãos, Deus está falando muito forte com alguém aqui nessa noite, você que está online, você que está aqui. O inimigo, ele não derruba você do dia para a noite. As ciladas malignas do demônio, ela é astuta, ela é sagaz, ela é enganadora. Astuto significa enganador. O astuto, ele chega, ele convence você, ele induz você, ele faz uma lavagem cerebral. O astuto, ele, de repente, ele é aquele que ele lança em você, ele hipnotiza você. O astuto consegue te enganar. Só que Satanás, por ser astuto, ele não lança de vez as coisas em você. Ele vai devagarzinho. Ele vai mostrando a lógica. Diga o seu vizinho, diga, Satanás mostra a lógica. Ele não mostra dúvida não, amado. Ele mostra a lógica. Vocês estão entendendo agora? Porque aquele negócio vai ser muito bom. Observa como fulano está ganhando dinheiro. Porque aquele negócio é um negócio do ano. Você vai ver, você vai bombar. Por trás tem algo que não é de Deus. Mas ele não deixa você ver. Ele é astuto. Ele mostra a você que a coisa é boa com lógica. E se você não tiver seus olhos abertos, você cai. Quando Deus fez tudo, Ele disse, eu fiz muito bom, e os planos meus, para a vida do meu povo, são planos bons. Então o inimigo, ele é astuto, ele não lança na sua vida, rapaz e moça solteira, uma pessoa desmantelada, não. Ele é astuto, ele vai devagar, ele vai minando você. A pessoa vai entrando devagarzinho nos seus caminhos. Eu já passei por isso. E parece que você arrumou a mulher dos seus sonhos.
o homem dos seus sonhos. E vai te enganando aos poucos. E você vai, eu acho que é esse. Eu acho que é essa. Acho. Onde já existe o acho, Deus não está ali. A Bíblia diz: o que não provém de fé é pecado. Diga, a fé é certeza. Diga comigo, a fé é certeza. Então é a dúvida, ele vai lançar dúvidas em você. Porque na dúvida, depois que ela estiver implantada em você, ele tira a vontade. Aliás, ele tira o trono de Deus das suas mãos, da sua vida. E ele faz você perder a visão. Então muitas vezes a pessoa se envolve em um caso amoroso, a pessoa se envolve num relacionamento, casa com alguém, tudo dá errado, aí eu volto. Pastor, eu estava na igreja, eu buscava tanto ao Senhor, será? Eu era uma mulher tão fiel ao Senhor, será? Eu pedi tanto a Deus, que Deus me desse uma pessoa de Deus. Eu casei com um homem de Deus, pastor. Eu casei com um crente, eu casei com uma mulher crente. Deu tudo errado, pastor. Na igreja. E querido, lembra lá do plano, lá no começo? Tudo que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, vem de Deus. Se a coisa se desmantelou, foi porque você articulou. O astuto projetou e você caiu. Não pensa porque uma pessoa está aqui dentro, é uma pessoa de Deus já. Ah, é a mulher dos meus sonhos, é o homem de Deus, a mulher de Deus. Analisa. Quem vê cara, minha mãe dizia, não vê o quê? Coração, cara. Não foi assim com Samuel? Viu o bonitão do irmão de Davi, o cara era bonito. É isso. O Senhor disse: não, Samuel. O homem vê o aspecto físico, o estereótipo. Eu vejo o coração. Eu rejeitei. E nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Abri esse parênteses para você entender de uma coisa. Versículo 3 de Gênesis 3 diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não que morrais. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. Olha lá, ele nos ouvidos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore agradável, desejável, para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Vocês estão entendendo o que é que o Espírito Santo está falando para você? Irmão, o seu problema muitas vezes foi criado por você. Nós estamos passando por dificuldades que somos nós que estamos criando. Os nossos pensamentos, preste atenção no que Deus está falando para você. Você sabe como é que você elimina uma coisa que você não quer na sua vida? É você não pensar naquilo. É você cancelar aquilo. Porque quanto mais você foca naquilo que você não quer, mais vem para você. E o contrário é do mesmo jeito. Quanto mais você foca no que você quer, vem para você. Então eu tenho que entender que a minha visão tem que ser uma visão celestial. Se a coisa não está acontecendo na minha vida, como Deus fala na palavra dele, meus olhos não estão fitos no lugar correto. Pastor, eu só vivo em crise. Pastor, minha casa é um inferno. Pastor, meu marido é um problema, minha esposa é um problema, meus filhos é um problema. Pastor, olhe, eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho paz. Pastor, ultimamente eu não consigo dormir. Eu vivo dopado dia e noite. Você sabia que seus olhos estão focados no ambiente errado? Na escolha errada? E por você focar na escolha errada, aquilo vem para você. Você tem medo de perder, você tem medo de não dormir,
Você vive ansiosa, você vive ansioso. Você pensa que vai se dar mal. Você pensa que todo mundo está em crise e você tem que estar em crise também. Não é assim? Olha lá o astuto, o que é que fez? O astuto faz o seguinte: ele mostra quem está em crise para você. E ele vai criar realidade daquilo para você. Então você vai entender que a realidade daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa que está passando pelos problemas, tem que ser a sua realidade. E você, o astuto mostra, Satanás mostra para você que essa é a realidade de todos. Sai um pouquinho ali do sistema, sai um pouquinho daquela caixa e olha lá fora. Você vai ver que tem pessoas lá fora que estão prosperando, que estão conquistando, que estão arrebentando, que estão tendo sucesso, que estão vivendo felizes, que estão vivendo uma vida, sabe, de prosperidade. E você está vivendo essa crise, porque são crises que você está criando. O problema que você está passando hoje, são problemas que você criou. Não é problema de Deus, amado. Não é Deus colocando isso na sua vida. Desde o princípio ele diz em sua palavra: viu Deus tudo quanto fizer, eis que era muito bom. Tem dúvidas? Então, pastor, o que é que está acontecendo comigo? Quando você tentou satisfazer os desejos do seu coração, lembra que ela olhou para a árvore, para os frutos? Lembra que o astuto Satanás enganou ela com palavras? Ela perdeu o foco. E esse foco, quando você perde essa visão, essa direção, é quando você perde a visão de Deus, das coisas de Deus. Olha para mim, amado. Pastor, eu não vou para os cultos todos os dias porque eu não acho que seja necessário. Você está vendo a serpente falando com você? Pastor, eu não dou o dízimo porque isso não entra na minha cabeça. Ainda não entrou na minha cabeça. Você está vendo a serpente falando com você? Pastor, eu não tenho buscado a Deus realmente, porque, olha, você acredita que eu não tenho tempo? Você está vendo a serpente falando para você? Sabe por quê, meu amado? Se você adoecer, acontecer algo com você hoje, que Deus te livre disso, um acidente, um problema, você vai ter que ter tempo para ficar entubado dentro de um hospital e passar ali o tempo que o seu corpo quiser te dar resposta para as suas células responder com saúde e você melhorar. Sabe por que você não dizima e você não oferta? Não é porque você não sentiu no seu coração. É porque você está vivendo uma vida de desobediência ao Senhor. A mulher não sentiu no coração. Senti no coração, eu vou comer. Foi os olhos. Esses olhos são os olhos que travam a sua vida. Existem pessoas que elas não conseguem ter visão espiritual das coisas de Deus. E por não conseguir ter essa visão espiritual, ela acha que ela tem que sentir no coração. Perdoar é sentimento? Quando você tem ódio de alguém, porque às vezes nós temos uma raiva grande de alguém, dá vontade de matar, dá vontade de bater. A partir da hora que você olha e diz: se eu pudesse, eu esganava ela. Não, ali para Deus você já esganou. Para Deus não existe esse negócio de se eu pudesse. Eu estou com raiva dela porque ela feriu meu coração, mas eu a perdoo. Você está cheio, olha a energia que você está emanando dentro de você. É aquela mesma coisa, se tão somente tu olhar para uma mulher e desejar aquela mulher, teu coração já adulterou. Para o Senhor você já adulterou. Então não existe se, não, já está, você já é aquilo. Então, a pessoa, às vezes ela diz assim: quando eu sentir no coração, há uma desobediência. A mulher tinha instrução de Deus, o homem também, não coma.
A decisão era: eu não vou comer porque senão eu vou desobedecer ao Senhor. Acabou essa. Simples assim. Eu vou perdoar porque eu tenho que perdoar, porque perdoar não é um sentimento, mas perdoar é guardar o mandamento do meu Deus. E eu, Pai, vou te dizer uma coisa, Pai, eu já fiz muita oração assim, amados. Eu estou com muita raiva de fulano, ciclano, beltrano. E o Senhor sabe que eu sou um assassino diante do Senhor agora. Porque essa raiva me faz muitas vezes eu pensar até em esganá-lo. Me perdoe em nome de Jesus, mas eu quero liberar o meu perdão agora. E sabe o que acontece? Eu sou livre, eu sou liberto. Aquela pessoa, ela sai da minha vida. Se eu não fizer isso, eu durmo com ela, eu me acordo com ela, eu vivo com ela, eu estou todo dia com aquela pessoa. Então, isso é justamente a ação do astuto inimigo. Ele engana você na infidelidade. O seu pensamento não é porque você sente. Eu não sinto vontade de perdoá-la. Eu não sinto vontade de perdoá-lo. Não, amados. Não. É porque você está em desobediência. Diga ao seu vizinho: obedecer não tem nada a ver com sentir. Quem entendeu, diga amém. Não tem nada a ver com sentir, querido. Eu sinto que eu devo perdoar. Quem te fere, você vai sentir vontade de perdoar? Você vai estender a mão para dar na cara dela assim, tal dele. Você vai dizer: não, calma, respira. Diga ao seu vizinho: respira. Conta até 50. E para você, eu acho que 5 ou 10 está pouco, viu? Tem hora que para mim eu digo isso. Conta 50 aí, conta 50 aí, conta 50 aí. 1, 2, 3, 4. Não vai dizer nada não. 5, 6, 7. O que é que você vai dizer? 7, 8, 9. Mas porque não sei o quê? 9, 10. Aterrisei. Abro a boca, jogo uma palavra sábia. O que é que a gente faz? A gente perde essa visão. Queridos, eu quero concluir dizendo para você uma coisa. A satisfação dos desejos carnais veio através da queda. Isso gera morte. É morte no casamento, mesmo sendo crente. É morte nos negócios. A satisfação carnal, os desejos carnais faz isso. Você olha para o fruto, como é bacana. Perdoar, é isso que significa. Não, olha, você pega aquele dinheiro lá, você está com 10 mil, e tirar R$1.000, esse pacotinho aqui vai para a igreja. O inimigo joga logo: olha, você vai precisar. Olha, é só algo simbólico. É você olhando para o fruto, é você olhando, desejando, é você fazendo algo que não é de Deus, é você olhar para o seu esposo e dizer: ele merecia que eu fizesse isso com ele, só prestava assim, para desabafar. O Senhor diz: filha, meu filho, de volta para mim. Não olha para o fruto do conhecimento do bem e do mal, desejando. Não deixa a serpente astuta falar para você o que você tem que fazer. Deixa esse livro falar para você o que você tem que fazer. Deixa a palavra de Deus reinar em sua vida. Não vá colher as conversinhas de Satanás, te mostrando que o Joãozinho é o mais belo e que a Mariazinha é a rainha. Não vá não. Se ela se enquadrar e ele se enquadrar aqui, é luz, se combina, se está de acordo com o propósito de Deus, aí sim, mesmo assim vai orar. Quem está entendendo? Aquele projeto que você tem, aquela viagem que você tem, aos seus olhos, tudo aparentemente perfeito, mas existe uma luz amarela lá, acesa, e você precisa detectar o que é que está por trás daquela luzinha amarela. Atenção, porque já a vermelha, pare. Então você precisa analisar,
sociedade que você está entrando, negócio que você está querendo fazer, projetos que você está projetando, analise. É isso que o Senhor está dizendo. Deixa eu ser o centro das atrações da tua vida. Deixa eu chegar todos os dias com você, pertinho de você, e ter uma conversa contigo. Ao cair da tarde, todos os dias, na viração do dia, chegava o Senhor. E aí, Adão? É só beleza aqui. Ô, papai, tem lugar melhor. Entendeu? Eles estavam na presença do Senhor. O seu relacionamento com Deus vai trazer direção para a sua vida. O seu relacionamento com Deus vai trazer respostas que você precisa. O seu relacionamento com Deus vai destravar os céus sobre você. O seu relacionamento com Deus em oração, em busca, em jejum, em consagração, o seu relacionamento com Deus todos os dias vai atrair nada mais, nada menos do que a presença daquele que diz para você assim: eu sou tudo que você precisa. Aquela insatisfação que você tem no casamento, nos negócios, na vida, no lugar onde você mora, aquela insatisfação que você está tendo, talvez até de congregar aqui, o Senhor está dizendo para você nesse momento: tudo isso é o astuto falando com você. Tudo isso é Satanás trazendo para você uma visão de: olha, eu tenho novos pastos para você, eu tenho coisas melhores para você, eu tenho novas oportunidades para você. E o Senhor está falando contigo, amado. Se relaciona com Ele. Nós nos completamos nele. Faça isso. Foi essa palavra que o Senhor estava me falando. Leve essa palavra à minha igreja. Meu povo precisa entender que a falta que eles sentem falta é porque faz falta da presença deles na minha presença. E quando você se relaciona, se dobra, busca, você vai ter Deus com você, lhe dizendo: filho, faz assim, vai dar certo. Filho, pode viajar, vai dar certo. Filho, não vai não, tem outra coisa para você. Filho, olha, presta atenção, aquele homem não é para você, filho, aquela mulher não é para você, filho. Filho, aquela casa que você está pensando que vai ser, não compre. Filho, aquele negócio, aquela viagem, não faça. Filho, aquilo que você está pensando, sabe, em investir, para. Ô pastor, eu quero tanto ouvir ele falar comigo. Se relacione com ele. Porque em Adão nós perdemos tudo isso, mas em Cristo Jesus nós recebemos de novo. Fique de pé. Nós recebemos de novo essa oportunidade de nos relacionarmos e ouvirmos a voz do Senhor. Então não atribua a Deus as dificuldades, os problemas, as dúvidas. Não atribua a Deus as crises que você está passando. Não atribua a Deus, não faça o que Adão fez, não se esconda, deixando de vir para os cultos, deixando de buscar ao Senhor, deixando de se envolver com o reino de Deus, com a obra de Deus. Quantas pessoas deram as costas para o reino, para a obra de Deus, para as coisas de Deus? Não, porque não dá, não foi não, você perdeu a espiritualidade. E quando a gente perde a espiritualidade, amados, a gente fica sem força. E hoje o Senhor está te chamando para um novo tempo, um tempo de mudança em sua vida. Feche os seus olhos aí onde você está. Diga ao Senhor: eu preciso, Senhor, de um tempo contigo. Eu preciso de me relacionar de fato e de verdade contigo, meu Senhor. Diga ao Senhor: eu não quero, Senhor, ser esse homem, esta mulher inconsequente, que muitas vezes as coisas não estão fluindo para mim, Senhor. Eu estou querendo só simplesmente ter, sabe, uma audiência, como se tem na frente de um advogado, para resolver um problema, e a gente paga, e está tudo certo, e aí a gente quer exigir o problema, sabe, a solução do problema. Senhor, diga: eu não quero apenas, Senhor,
uma consulta, como eu vou a um médico, como eu vou a um advogado. Eu quero, Senhor, um relacionamento contigo, Pai. Diga: Senhor, a partir de hoje, eu quero tirar mais tempo contigo. Eu quero me relacionar, sabe, meu Pai, pelo menos meus 15 minutos todos os dias em oração. Pelo menos meus 15 minutos de leitura da palavra. Oh, meu Senhor, quão pouco tempo é meia hora na tua presença, mas Senhor, se nós fizermos isso, já estamos entrando no caminho correto, já estamos entrando numa proporção correta, já estamos fazendo a coisa como deve ser feita, e eu sei, Senhor, que as portas serão abertas, eu sei que as respostas virão, eu sei, Senhor, que esse relacionamento faz com que o nosso coração esteja focado e voltado para o Senhor. Não um relacionamento porque quero respostas, não um relacionamento porque eu quero solução dos meus problemas, mas sabe, Senhor, um relacionamento porque eu quero, Senhor, que os céus desçam sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida sentimental, porque o Éden, Senhor, o Éden sim representava, Senhor, o céu na vida naquela época de Adão e Eva, Senhor. Eles tinham a presença, eles tinham, Senhor Jesus, a sua presença, meu Pai, na vida deles, não faltava nada. Meu Senhor, não nos deixe nos afastarmos da tua presença, ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza, levanta o abatido, levanta o fraco, levanta essa pessoa que não tem tido força para orar, essa pessoa que não tem tido forças para te buscar, levanta, meu Deus, este homem, esta mulher, Senhor, que de repente essa pessoa estava se escondendo por trás de um problema, se escondendo por trás de uma crise, estava sem vontade de aparecer diante da tua presença, ela estava se escondendo de ti, meu Senhor, ela não queria se envolver com a obra, ela não queria se envolver com a célula, ela não queria se envolver com a oração, com o jejum, com a consagração, com a leitura da palavra, ela não queria, Senhor, se envolver, Senhor, contigo, ela estava se escondendo, meu Pai. Perdoa-nos, ó Deus, peça perdão ao Senhor, diga: meu Pai, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo, diga: me ajuda a ser fiel a Ti e viver uma vida como Te apraz, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo Teu povo, oro por esta pessoa que de repente está passando um problema muito difícil, ó Deus, abre os olhos espirituais desta pessoa, sim, que ela veja, Senhor, que Tu és o Deus bom, maravilhoso, e que traz e que dá a resposta. Este Senhor que realiza o propósito. Eu abençoo, Senhor, esta casa, esse lar, essa família. Toca sobre o enfermo agora, toca sobre aquele que está doente. Toca, Senhor, sobre aquela anomalia no corpo deste homem, desta mulher, que cai por terra em nome de Jesus Cristo. Toda ação diabólica agora, de doenças, vai saindo, toda força maligna. Nós repreendemos agora os espíritos de contenda, confusão dentro da casa, do lar da família. Sai, demônio, em nome de Jesus. Espíritos malignos, nós te repreendemos. Você que tem tirado a paz dessa família, você que tem muitas vezes tentado mostrar para este homem, para esta mulher, um fruto que não é aquilo que Deus aprova, ideias que você está dando, visões que você está dando, negócios que você tem apresentado, homens e mulheres que você tem apresentado diante dos olhos dessa pessoa, para enganá-la, para enganá-lo. Você é astuto, Satanás. Está cancelado o seu plano, seu projeto, está cancelado em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna que tenta muitas vezes perturbar dentro da casa, na família, na mente dessa pessoa, saia agora, em nome do Senhor Jesus, saia em nome de Jesus. Nós declaramos paz, nós declaramos teu amor, Senhor. Declaramos Tua bênção, Tua presença sobre cada lar, cada família que está aqui, cada família que nos assiste agora, cada amado irmão que está online. Abençoamos a vida dele, sua casa, sua família. Abençoamos, meu Deus, o Teu povo aqui presente e todos os que estão online, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo, amém.